Você também deve ter aquele amigo que quando vocês se encontram, vocês começam a falar de tudo um pouco, né? Vocês, tipo, botam a fofoca mesmo em dia, né? Botam os assuntos ali na mesa e começam a conversar bastante. Bem, eu tenho, assim, vários amigos que quando a gente se encontra, a gente conversa muito, né? Discute muitos assuntos, né? A gente, sabe, interage bastante. E eu sou aquele cara eclético, né? Eu gosto de falar de tudo um pouco. Eu não sou aquele cara assim, tipo, só falo de uma coisa, né? Eu só sei falar daquilo, saio daquela zona de conforto ali, saio daquele assunto, acabou meu argumento, acabou meu pensamento. Não, eu sou aquele cara que eu gosto de conversar de tudo um pouco. E eu tava conversando com um amigo meu e nessa conversa, né, a gente, assim, fomos pro lado de empreendedorismo. E nessa minha conversa com ele, eu falei para ele, né, assim, da questão, né, das pessoas, né, por elas não terem uma visão empreendedora, elas acabavam meio que perdendo também uma oportunidade, né? Porque é, o produto digital, ele é um produto que ele é feito disso aí, né? Dessa relação que você tem com alguma coisa, né? Um tipo de conhecimento, uma coisa que você faz muito bem feito e você deseja que as pessoas saibam disso, você quer ajudar as pessoas que precisam daquele teu conhecimento. Então, às vezes, a pessoa, por não ter essa mente empreendedora, ela meio que acabava aqui perdendo essa grande oportunidade. A oportunidade de ter um negócio próprio, uma oportunidade de fazer alguma coisa a mais. Bem, e nessa minha conversa com ele, né, eu fui embora, né, falando nessa linha, e aí ele pegou assim, né, eu observei assim ele, e ele estava assim, olhando assim, né, no horizonte, meio que pensativo, e de repente ele pegou e falou assim para mim, falou, cara, eu acho que o meu problema é que eu não tenho ambição. Bem, quando ele me falou aquilo, eu meio que fiquei assim sem saber o que dizer para ele. Porque assim, quando eu vi ele falando aquilo, aquilo meio que para mim assim, de uma certa forma, é como se a pessoa também tivesse confessando, né? Estivesse admitindo para você, né? Uma debilidade que ela tivesse na vida, né? Ou que ela enxergava aquilo como uma debilidade. E aquilo meio que me paralisou assim, eu fiquei pensando naquilo, né? E fiquei olhando para ele e eu percebi assim, né, no olhar dele, na forma como ele falou, não, tipo, não havia um orgulho ali naquilo que estava me dizendo. Mas é como se realmente estivesse admitindo, né? É como se tivesse admitido assim uma fraqueza, né? Como se tivesse admitido assim que algo estivesse faltando, né? Para ele conquistar A, B, C ou D. Continuamos conversando novamente, né, sobre outros assuntos. Claro, eu desconversei, né, sobre aquilo ali. Eu não fiquei levando naquela linha, porque eu acho que não seria legal. Aí, né, eu vim para casa, né, vim pensando naquilo ali, né. Eu ensino isso, né, eu ensino você a criar um produto digital. Quando eu ouvi ele falando aquilo, aquilo meio que soou para mim como se fosse uma espécie de desafio agora, né? Realmente, será que é preciso ter ambição para criar um produto digital? O pensamento que ele tinha era esse, né? Que ele precisava ter ambição para conquistar um negócio próprio, conquistar uma liberdade financeira, enfim. Pensar daquela forma é errado? Bem, eu sinceramente, na minha posição, se fosse um eu, né, ou como realmente eu ajo quando eu encontro esses tipos de desafios ou esses tipos de obstáculos, eu geralmente faço assim. Se eu identifico que aquilo ali está me prejudicando, e se eu percebo que aquilo ali, eu preciso ter aquilo ali para me fazer uma determinada conquista, eu corro atrás. Agora, se eu percebo que aquilo é irrelevante, que ter aquilo ou não ter aquilo é irrelevante, não me agrega nenhum tipo de valor, eu deixo de mão. Mas no caso dele, ele estava dizendo o seguinte, né, que nós estávamos conversando sobre empreendedorismo e, e as questões, né, de como você poderia conquistar muitas coisas por ter uma visão empreendedora. E, sinceramente, ter uma visão empreendedora, você não nasce com isso. Isso não é um dom divino. Pô, eu nasci assim, eu tenho agora o dom da visão, né? Tipo,
eu vejo tudo agora. Então eu acho que naquele exato momento ele talvez, né, tivesse se sentindo assim, né? Poxa, eu não tenho isso, né? Talvez eu não seja alguém especial por eu não ter isso. Talvez eu, por eu não ter isso, eu não, talvez até não mereça conquistar as coisas, talvez eu até não mereça, né, ter uma vida melhor. Mas a linha que eu estava levando era a linha de que, tipo, a visão empreendedora é uma coisa que você adquire. Mas a questão aqui é o seguinte: você precisa de fato ter essa ambição para fazer ou criar um produto digital? Esse que é o lance, né? Você precisa realmente ter isso, ter essa ambição? Agora, detalhe: ter ambição não é uma coisa ruim. Tem pessoas que às vezes acham que elas não têm ambição, mas ela tem. O que prova isso são as suas conquistas. A ambição, ela tem seu lugar, né, dentro dessa jornada que você faz para ter suas conquistas, né? Agora, bem verdade, algumas pessoas confundem ambição com ganância. Ambição é uma coisa, ganância é outra totalmente diferente, né? A ambição é tipo assim, você pode ter muita ou pouca. Mas a questão é o seguinte: realmente é preciso ter ambição, né, para ter esse produto? Será que a ambição ela te ajudaria você a conquistar as suas metas, os seus sonhos? Enfim, será que realmente é isso? Bem, eu acredito que a ambição é baseada nos estudos, né? A ambição ela ajuda, né? Ela é como se fosse o combustível, né, que faz você conquistar essas coisas. Mas construir um produto, será que você precisa ser realmente ambicioso para isso? Eu vejo que na construção de um produto você precisa ter mais conhecimento específico do que ambição. Porque se liga só, tem muitas pessoas por aí que criam um produto que o cara, tipo, se associa a outra pessoa e essa outra pessoa vai ser aquele lado dinâmico dela, né? Sabe? O cara só faz aqui aquilo que ele dá conta. O resto, o sócio ou a pessoa que se juntou a ele, né, vai e faz por ele. Então, é preciso de fato ter ambição? Não, não precisa ter ambição para construir um produto digital. Aí você me pergunta assim: Luciano, então o que é preciso para se construir um produto digital, para me criar um produto digital? Bem, fica comigo mais um pouco nesse vídeo, que nós vamos conversar exatamente sobre isso. Porque se liga só, ele teve esse momento, né, em que ele se abriu comigo e falou isso, né? Mas quantas e quantas outras pessoas não pensam assim? Naquele exato momento que eu estava conversando com ele, eu me lembrei que eu também já tinha ouvido aquilo de outras pessoas. Outras pessoas também já tinham me falado sobre isso, mas não necessariamente ambição. Cada uma às vezes tinha algo, mas que ela via assim que aquilo era determinante, né? Aquilo ali, ela precisava ter aquilo para poder ter um negócio próprio, para poder construir um produto. E aí é onde eu observo que ocorre um erro da parte da pessoa que pensa assim. Se você assistir meus vídeos, você vai notar o seguinte: que eu sempre estou trazendo conteúdos que estão voltados a infoproduto. Só que o que a maioria das pessoas fazem aí fora, elas criam uma espécie de vídeo que, tipo assim, ensinam estratégia. Como você faz um produto com 3 passos, 2 passos, 5 passos, 10 passos. Eu, sinceramente, já estudei muito isso. Eu tenho um produto hoje que eu criei, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a criação de um produto, ela vai muito além desses passos que muitos vídeos aí ensinam você a dar. A criação de um produto, ela começa com uma certa simplicidade no meu ponto de vista.
E muitas pessoas, às vezes, em vez de mostrar essa simplicidade, mostra, às vezes, uma coisa meio que banal, como se criar um produto fosse algo tão banal, que às vezes a pessoa até não acredita que aquilo ali realmente funciona. Mas eu gosto de mostrar dentro dos meus vídeos, não uma banalidade, tipo mostrar muita facilidade, né? Esbanjar estratégia e um monte de estratégia. Eu gosto de que a pessoa perceba o seguinte, que há uma simplicidade, que existe essa simplicidade, mas que também ela precisa também se conscientizar, que ela precisa se preparar para isso. Você já deve ter visto muitas histórias por aí de pessoas que ganharam na Sena, que o cara, tipo, um dia o cara era, tipo, pobre, né? Tomava ali uma cervejinha no bar da esquina, né? Batia uma bola com os amigos, né? Às vezes até aquele cara assim que não tinha muito respeito da galera, de repente esse cara, pô, ganhou na Sena, virou milionário, cara. Aí depois você vai ver que às vezes a vida desse cara vira do avesso, às vezes nem é pro lado bom. Vira uma merda, o cara às vezes acontece até tragédia. Por quê? O cara não estava preparado para aquilo. Então, às vezes, quando você pensa em criar um produto, você tem que também pensar o seguinte, né? Que existe umas pequenas regras, existe umas coisas também que você tem que fazer. Que por mais que umas pessoas não te falem isso, mas isso existe no jogo. E se você não tiver consciência disso, você vai se tornar uma pessoa frustrada lá na frente. Você vai dizer, pô, o cara me ensinou isso, o cara fala isso, eu fiz assim, assado e cozido, não deu certo. Então, os meus vídeos, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de chamar você para um canto e bater aquele papo mesmo assim, sabe? Olho no olho, falar o que tem que ser dito, sabe? E te dar ali uma visão clara, né, do que é a criação de um produto. Então, assim, fica comigo mais um pouquinho, tá? Que eu te prometo que até esse vídeo terminar, a sua visão vai estar bastante ampliada acerca desse mercado. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Luciano Buquerque e hoje quero falar com vocês sobre o que é preciso para se criar um produto digital. Então vamos lá. O cerne aqui do nosso debate é exatamente isso. O meu amigo, né, ele admitiu que ele não tinha ambição. Esse foi o meu amigo falando do porquê ele não conseguia criar um produto, porque ele não tinha ambição. Agora eu pergunto aqui, e você? O que você acha que você não tem ou o que você precisa para criar um produto? Vou falar aqui umas coisas para vocês aqui do que é mais comum que eu vejo na galera. Tipo, não tem dinheiro, né? Outra coisa bem comum, eu não tenho tempo. Cara, olha só. Uma vez eu participei de uma palestra e, sinceramente, essa palestra eu saí dali chocado, mas ao mesmo tempo muito esclarecido. Essa palestra era voltada à alimentação saudável. Era uma empresa. E na época eu fiquei interessado e queria saber um pouco mais sobre essa empresa, então decidi participar de uma palestra dela. Quando eu cheguei nessa palestra, o cara que estava palestrando, esse cara, ele sabia muito sobre alimento. O cara dominava a parada toda. E, pô, muita informação, sabe? Top mesmo, achei muito bom aquilo ali. Eu tive um aproveito de 100%. Mas teve uma coisa que ele falou que me chocou. Ele disse assim mesmo: você já notou que você tem mais consideração pelo teu animal do que por você mesmo? Fiquei olhando assim e eu falei, talvez sim, né? Eu pensei comigo mesmo, né? Eu tenho uma cadelinha que eu adoro ela, né? Enfim, não foi difícil concordar com ele sobre aquele argumento. Mas ele falou assim mesmo: agora preste atenção numa coisa. Você considera tanto esse animal que você não tem coragem de dar sua própria comida para ele. Você vai
compra uma ração própria para ele, com todas as vitaminas, carboidratos, cálcios, enfim, para dar para o seu animalzinho. Mas você não quer que ele coma a sua comida. Por quê? Porque você sabe que a sua comida não vai fazer bem para o animal. Bem, você pode pensar assim, né? Pô, mas nada a ver, né? Mas naquela hora eu entendi o que ele queria dizer. Que eu me preocupava mais com a alimentação do meu animalzinho do que com a minha. Então, acontece isso na nossa vida também. Se liga só. Você, às vezes, tipo assim, você é a pessoa de são assim que, às vezes, ou você faz isso, ou você conhece alguém que faz isso. Aquele cara que pega um ônibus, ou um metrô, um trem, sei lá, toda manhã para ir para o trabalho. O que é que tu acha que esse cara tá fazendo? Ele tá lutando, dando o sangue dele para que o patrão dele tenha os sonhos e os desejos dele realizados. Não, mas aí me paga por isso. Não, tudo bem. Ele te paga por isso. Ele paga pelo seu tempo. Mas a pessoa que está tentando chegar no topo não é você, é ele. É ele que vai chegar no topo, porque ele que é o dono. Então aquilo virou uma chave na minha cabeça. Então, quando você começa a dar essas desculpas, você está fazendo isso. Você está priorizando alguém. Você está priorizando alguém. E está deixando você por último. Você está deixando você por último por motivos que às vezes você mesmo não entende e não compreende. Eu tenho uma regra comigo sobre essa questão de tempo e dinheiro. Eu penso para mim o seguinte: se você tem tempo, provavelmente você não tem dinheiro. Porque se você tem tanto tempo assim, é complicado. As pessoas, quando elas têm tempo demais, é porque elas não estão fazendo nada. As pessoas que têm realmente dinheiro, elas não têm tempo. Esse tempo todo ansioso. Ela não está à disposição sua para qualquer hora. Ela tem uma agenda, né? Então o tempo dela é limitado, o tempo dela é cronometrado, o tempo dela tem todo um ajuste. Mas se eu disser para você que você não precisa disso, que você não precisa de ambição, você não precisa de tempo, você não precisa de dinheiro, e até mesmo no meio daquela situação onde a pessoa fala assim, pô, cara, eu não tenho vocação, eu não tenho jeito para essas coisas, eu não me vejo fazendo essas coisas, enfim, tem trocentos tipos de coisas que uma pessoa pode pensar, né, que falte nela para criar um produto. Escuta o que eu vou te falar aqui. Eu falei para você que você não precisa de nada disso. Porque existem 3 formatos que você pode estar criando um produto digital. Bem, eu não vou falar sobre eles agora aprofundadamente, mas eu vou aqui soltar para você aqui só para você entender do que eu estou dizendo. Tem o formato do PDF. O que é o PDF, Luciano? O PDF é basicamente você digitar um texto. E você pode criar ali, né, um passo a passo, todo através de um texto, desenhos, enfim. O outro, Luciano, um vídeo. Né? Um vídeo, você pode estar gravando vídeo, editar esse vídeo, um passo a passo. Esse já requer um pouquinho mais de recurso. Um outro, que é bem simples, você pode fazer até com o celular, que é videoconferência. Videoconferência, uma internetzinha meia boca aqui. Por quê? O que as pessoas vão... Qual o interesse das pessoas em você? É interesse no que você sabe. Aí depois você vai tendo recursos e vai melhorando isso aí. Porque veja bem, eu já vi muito isso acontecer com as pessoas, né? Por exemplo, quando eu vi esse meu amigo, né, falar que ele não tinha ambição, eu vi no olhar dele, né, uma certa decepção, talvez por estar falando aquilo. E isso eu já vi em muitas pessoas também. Uma vez eu conversando com um cara, o cara falando pra mim, um cara até novo, falando pra mim, sabe, que ele queria fazer um curso. Que curso você vai fazer? Falou, eu vou fazer um curso X. Quando ele falou o curso que ele queria fazer, eu falei, caraca, mano, esse curso aqui tá, tipo, super desatualizado, esse curso tá atrasadão.
É como se você estivesse falando assim, cara, eu vou fazer um curso de datilografia. Seria tipo, nada a ver. Mas o que faz as pessoas falarem isso? O que faz as pessoas chegarem e dizerem essas coisas, fazerem essa admissão? É a consciência. Nós, diferente dos animais, nós temos consciência da nossa existência, temos consciência da nossa situação, temos consciência das nossas limitações, temos consciência do que gostamos, do que não gostamos. Nós temos essa consciência. E uma pessoa, às vezes, ela está falando aquilo para você, não porque realmente ela queira aquilo, mas talvez a falta de informação, a falta talvez de querer fazer e ter a mudança que ela desejaria, às vezes ela acha que aquilo ali é impossível ou que aquilo já está longe demais. E sabe, isso é muito triste, cara. Você olha para uma pessoa, vê um potencial numa pessoa e perceber que ela está deixando grandes oportunidades passarem entre o dedo dela. O mercado digital está aí. É um mercado em ascensão. É um mercado que está trazendo mudanças significativas na vida das pessoas. Hoje, você não saber disso e não querer isso é um atraso. Você se tornou um homem das cavernas em pleno século XXI. Agora, é bem verdade uma coisa. Quando eu falo isso aqui, eu torno isso muito simples para você. Mas é simples, mas não é fácil. E é isso que muitas pessoas vendem. Facilidade. Mas depois que você está no game, meu irmão, aí você vai se tocar de uma coisa, que de fácil não tinha era nada. Fácil não tinha nada. Então, sabe, mas vamos lá que a gente vai, eu vou ensinar aqui para vocês aqui 3 formas de você criar esse bendito produto digital. Mas para você ir nessa direção de criar o seu produto, você tem que entender uma coisa. Todos nós, não importa quem essa pessoa seja, o quão pobre ou quão rico, o quão inteligente ou quão burra ela acha que ela seja. Todos nós temos 2 bolhas. E essas bolhas, elas precisam ser rompidas. A primeira bolha, a bolha mental. A segunda bolha é a bolha física. E que raio de bolha é essa, Luciano? Do que está falando? Bem, a bolha é basicamente aquele mundo onde você determina as suas próprias regras, determina o que você quer e não quer fazer. É o teu mundo, né? É o teu mundo. Essa é a bolha. Você vive ali dentro. Vive ali dentro. Agora se liga numa coisa. Quando você pensa em criar um produto, você tem que pensar em uma coisa. Você vai precisar romper essa bolha. Se tu não romper essa bolha, irmão, não rola. Não importa quem te faz diferente, não rola. Essa bolha vai precisar ser rompida. E eu vou te dizer exatamente o que você precisa romper e como você vai romper essa bolha. Então vamos lá. A primeira bolha aqui é a bolha mental. E nessa bolha mental, você vai ter que enfrentar um certo dilema chamado se você quer ou não quer fazer isso. Porque às vezes as pessoas fazem um vídeo onde parece que mesmo tu não querendo vai acontecer. Mesmo você cruzando os braços vai acontecer.
Mesmo você fazendo nada com nada, vai acontecer. Eu já comprei cursos assim. O cara chegava, olha, você vai aqui, só vai apertar um botão e pronto. Acabou. Ficou rico. Eu comprava o curso do cara, que tinha botão, não tinha nada. Tinha absolutamente nada. O cara vendia só uma história bem contada. Porque preste atenção numa coisa. Se você não querer, não acontece. Mas isso é importante? Claro que é importante. Às vezes você olha para um cara que, tipo, desculpa falar isso aqui, mas o cara tá na merda. Aí tu chega, chama o cara, lança uma proposta pro cara sair daquela situação, melhorar a situação daí. Sabe o cara fala? Não, não dá não. Não tem tempo, isso não é pra mim. Então você precisa querer. Esse é o primeiro passo, irmão, para tu começar a criar o seu produto. Porque se liga só, quando você sai com aquele pensamento de que você vai criar um produto, você naquele exato momento, você está fazendo uma coisa. Você está rompendo uma bolha. Você está rompendo os teus hábitos. Você está rompendo a tua zona de conforto. Você está entrando em um território desconhecido. Você está indo em direção a realizar teus sonhos. E isso é uma quebra de paradigma na sua vida. Então, achar que você vai fazer tudo isso na moleza, sabe? Cruzando os braços e só apertando um botão ou outro. Fala com esses caras que estão tudo aí no topo aí. Fala como foi que eles começaram. Jogo aberto. Pra tu ver só, meu irmão. Trabalharam que nem cavalo. Ainda trabalho até hoje. Por quê? Porque tu tá rompendo isso, irmão. Tu tá rompendo essa parada toda aí. Tu tá saindo da tua zona de conforto. E pra tu sair disso aí, tu precisa querer. Porque se você não faz nada, nada acontece. Então querer é importante, super importante. Super importante. Porque não tem mágica aqui. Ninguém vai empurrar a goela abaixo uma vida maravilhosa para você. Não, você tem que querer, você tem que assumir essa responsabilidade. Sabe por quê? Eu sou empreendedor desde novo. E uma coisa eu vou te falar. Não existe investimento sem risco. Todo investimento que você faz tem um risco. Mas esse risco qual é? Aí vai depender do quanto você se informou, do quanto você sabe no terreno que você está se metendo. Então, querer é o primeiro passo para se criar um produto digital. É o primeiro. O segundo passo, Luciano. Qual é o segundo passo? Veja bem, eu falei da bolha mental. Aquela onde você vai romper a tua zona de conforto. Aí onde você vai explorar novas áreas, vai abrir sua mente para novas informações, vai conhecer novos áreas, novas pessoas, novos nichos e essa parada toda aí. O segundo é a bolha física. Por quê? Olha só, quando eu comecei a criar meu produto digital, eu tinha recursos financeiros para investir. Eu só não tinha tempo. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu fiz por etapas. Eu fui fazendo por etapa em etapa, cada coisa. Porque eu sabia de uma coisa, eu não ia ter como fazer tipo um produto, ao mesmo tempo criar conteúdo para redes sociais, editar esses vídeos
e postar esses vídeos nas redes sociais. Meu irmão, não dava. Para mim não dava. Talvez para você dê, mas para mim não dava. Então eu fiz por etapas. A segunda bolha que você rompe é a bolha física. É aquela bolha aonde você vai fazer uma ação, você vai agir. Eu não tinha o tempo, tipo, como outras pessoas tinham, mas eu tinha recursos. Então eu administrei meu tempo e fui fazendo conforme o tempo que eu tinha determinado para me trabalhar naquele meu projeto. Porque olha só, por mais que você ache que talvez não seja interessante isso, mas porque de uma certa forma você está vendo algum tipo de progresso. Você está vendo alguma coisa acontecer. E assim, por exemplo, quando você mete a mão na massa, quando você começa a fazer, de uma certa forma, você já sente que aquilo já aconteceu. Não que vai acontecer, mas que já aconteceu. Você vive um momento futuro no presente. Você vive aquilo naquele exato momento que você está fazendo. Então, quando você pensa em querer fazer esse produto, logo depois você age em cima desse pensamento, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Veja bem, é um pouco diferente isso que eu estou falando dos demais vídeos que você vê por aí. Olha, eu vou te ensinar a fazer um produto em 3 passos. Aí tu vai fazer os 3 passos do cara, não acontece nada. Sabe por quê? Porque a sua mente ainda não mudou a respeito daquilo. Você ainda não quis fazer aquilo. O que é que eu sou então nesse momento que eu faço? Você é só um curioso. E como curioso, você não faz nada. Como curioso, você é mais aquela pessoa, tipo, você não está comprometido. Quando você começa a meter a mão na massa, você, de uma certa forma, causa um comprometimento. As pessoas vão pensar, o que está fazendo? Se tu tiver uma esposa, se tu tiver uma esposa, uma namorada, pai, enfim, as pessoas vão perceber que você está fazendo alguma coisa, vão perguntar. E do momento que você, eu estou fazendo um projeto aqui e tal, tô fazendo... Então, você, naquele exato momento, você acaba aqui se comprometendo. E isso é um gatilho mental. O gatilho mental do comprometimento. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, nós vamos bater um papo sobre essa questão de comprometimento. E depois que você rompe essa segunda bolha, a bolha física, por que bolha física? Porque assim, cara, você vai ter um estresse no corpo, você vai sentir mais cansaço, você vai passar mais tempo acordado, você às vezes vai deixar de fazer certas coisas que você às vezes fazia, você vai administrar seu tempo para abrir um espaço na sua vida para criar isso. Então você vai sentir isso no corpo, né? E às vezes a gente não quer fazer isso. E assim, depois que você rompe essa segunda bolha, a terceira coisa que você tem que fazer você tem que ir em busca de informação. Por que eu preciso de informação, Luciano? Eu sei que talvez você, realmente é lógico, né? Tem que ter informação. Mas eu quero ser assim, eu quero ser mais objetivo quando eu falo isso. Quando eu falo que você precisa de informação, eu estou falando por causa de um item em especial. Qual é o item? O item seria, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua forma como você vê as coisas. Você precisa ter uma percepção empreendedora. Você precisa, sabe, ver as oportunidades como elas são. E enxergar as oportunidades aonde não existe a oportunidade. E fazer o bom uso disso. E a informação, ela é exatamente a ferramenta que vai mudar essa tua mentalidade. Então assim, galera, eu espero sinceramente, de coração, ter conseguido te ajudar com esse meu vídeo. Eu gosto de ter esse papo porque eu acho que esse papo aqui é um papo muito mais proveitoso, entendeu? Não tem aqui mágica, não tem, sabe, aquela enrolação de muita técnica, tanta técnica que não acaba mais. Sabe, não, eu gosto de ter aquele papo assim, um papo reto mesmo, entendeu? Aquele onde a gente possa realmente bater olho no olho mesmo e ter aquela conversa franca, entendeu? Então espero
de coração ter conseguido te ajudar com essas informações. Se você quiser também fazer algum comentário aí nesse vídeo, tá? Fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa a mais, tá? Daquilo que você acha que faltou no vídeo, ou daquilo que você não entendeu no vídeo. Faz aí sua pergunta, vai ser muito bom, tá? Eu espero que a gente tenha essa interação. Afinal de contas, eu não sou dono da verdade, eu tô aqui também aprendendo assim como você, tá certo? Então é isso aí, galera. Segue a gente nas redes sociais, dá aquela força aí, dá aquela moral. Tamo junto, um abraço, valeu.